Você já se perguntou se a verdadeira força está em quem corre atrás de tudo ou em quem permanece firme mesmo quando nada faz sentido? Pois é, prepare-se para descobrir algo que contradiz toda a lógica comum. A chave para vencer não é lutar mais, mas esperar mais. Hoje, você vai mergulhar em uma história que desafia crenças, que mostra que confiar plenamente em algo maior pode ser mais poderoso do que qualquer estratégia humana. E atenção, os fatos que você verá aqui não são reais, qualquer semelhança pode ser coincidência, ainda que toda produção utilize inteligência artificial com monitoramento humano para garantir qualidade. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e prepare-se para absorver mensagens que podem transformar a forma como você encara a vida. Em uma pequena cidade cercada por colinas e rios que refletiam o sol como espelhos dourados, vivia Rafael, um homem cuja vida parecia tranquila, mas cujo coração carregava inquietações profundas. Cada manhã ele acordava com a sensação de que algo faltava, como se cada conquista profissional e cada amizade fossem apenas sombras temporárias de uma felicidade que nunca se consolidava. Era curioso como as pessoas ao redor dele pareciam encontrar segurança em coisas passageiras, dinheiro, elogios, status. Rafael, por outro lado, se sentia deslocado, como se estivesse observando um teatro de ilusões em que todos os personagens tinham scripts, menos ele. E então, em uma dessas manhãs silenciosas, ele percebeu que havia uma força dentro de si que nunca havia explorado, uma esperança que sempre esteve ali, esperando ser reconhecida, esperando que ele acreditasse em si mesmo. Essa descoberta parecia simples, quase banal, mas carregava um poder que poderia transformar sua perspectiva de vida, como se um novo horizonte estivesse surgindo na linha do horizonte das possibilidades humanas. Rafael começou a escrever pequenos bilhetes com afirmações motivacionais, mensagens inspiradoras que, aos poucos, tornavam-se reflexões positivas sobre coragem, fé e superação. Ele entendia que não poderia depender das circunstâncias externas para encontrar a paz, que precisava internalizar algo maior. Essa consciência trouxe uma mistura de ansiedade e excitação, pois o mundo que ele conhecia parecia desmoronar lentamente, e o terreno seguro que imaginava sustentava-se apenas em ilusão. Com o tempo, Rafael percebeu que cada dificuldade enfrentada não era uma barreira, mas uma lição disfarçada, um convite para fortalecer sua fé, para se conectar com sua própria resiliência e com histórias de fé e esperança que surgiam na vida de quem ousava acreditar. Ele começou a perceber que confiar em algo maior não era passividade, mas ação silenciosa, uma estratégia para viver em equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor parecia caótico. E assim, Rafael iniciou uma jornada interna que se entrelaçava com sua rotina diária, aprendendo que a verdadeira força está na constância e na paciência, não na pressa ou no impulso. Essa percepção começou a moldar sua maneira de interagir com os outros, inspirando pequenas mudanças ao seu redor, como um reflexo de esperança em cada gesto, cada palavra e cada atitude, construindo um mosaico de contos de superação e fé que começava a ganhar forma silenciosamente. Certa tarde, enquanto caminhava à beira do rio que cortava a cidade, Rafael encontrou um velho sentado em um tronco de árvore, olhando para as águas com uma serenidade que parecia desafiar o tempo. O velho, de cabelos grisalhos e olhar profundo, sorriu sem dizer uma palavra, como se já conhecesse cada dúvida que Rafael carregava. Curioso, ele se aproximou e, depois de alguns minutos de silêncio, começou a conversar. A vida é feita de momentos em que precisamos parar e perceber que não tudo depende de nós, disse o homem com voz firme, mas gentil. Rafael sentiu que cada palavra penetrava como uma luz, iluminando cantos de sua mente que ele sequer sabia que existiam. O velho explicou que a confiança verdadeira não vinha da expectativa de resultados imediatos, mas da capacidade de permanecer em paz, mesmo quando o mundo parece exigir ação constante. Rafael percebeu que havia lutado tanto para controlar sua vida, que esqueceu de experimentar a essência de estar vivo, de sentir cada respiração, cada emoção, cada instante. Ele começou a praticar exercícios simples de presença, meditando junto ao rio, sentindo a correnteza e refletindo sobre suas histórias inspiradoras, como se cada memória positiva servisse de combustível para manter a fé e a esperança. A cada dia, Rafael se tornava mais consciente de que acreditar em si mesmo era um processo que exigia disciplina emocional, paciência e coragem silenciosa. Ele começou a escrever suas reflexões positivas, compartilhando com amigos próximos pequenas mensagens motivacionais que, curiosamente, geravam transformações significativas na vida deles também. Assim, a prática de observar, refletir e confiar se tornou um ritual diário, um espaço onde o medo e a ansiedade perdiam força, cedendo lugar a uma clareza inesperada. Rafael percebeu que esse estado de calma interior não apenas fortalecia sua mente, mas moldava sua realidade, influenciando suas decisões e relações de maneira profunda e inspiradora. A cidade ao redor continuava agitada, mas ele havia encontrado um refúgio dentro de si,
onde contos de superação e fé se desenrolavam silenciosamente, formando uma base sólida para os próximos passos de sua jornada. No entanto, como em todas as grandes histórias de fé e esperança, nem tudo era simples. Um dia, Rafael foi confrontado por um desafio inesperado, uma crise na empresa onde trabalhava, envolvendo rumores de fraude que poderiam manchar sua reputação e abalar sua segurança financeira. O medo surgiu com força, tentando apagar a chama de esperança que ele cultivava. Mas, ao invés de ceder, Rafael aplicou o que havia aprendido sobre calma interior, confiança e resiliência. Ele começou a analisar cada detalhe da situação, a escrever estratégias e reflexões que o ajudavam a manter o foco sem se deixar levar pelo pânico. Cada passo era uma demonstração de acreditar em si mesmo, mesmo quando as circunstâncias pareciam conspirar contra. Ele se lembrou de histórias inspiradoras que ouvirá de mentores e livros, percebendo que todas envolviam momentos em que a paciência e a fé foram mais poderosas do que a pressa ou a reação impulsiva. Com o tempo, Rafael conseguiu não apenas sobreviver à tempestade, mas transformar a situação em oportunidade, mostrando integridade, ética e coragem diante de colegas e superiores. Cada ação sua começou a gerar reflexões positivas nos outros, inspirando confiança e fortalecendo laços de amizade e respeito. Ele descobriu que os maiores desafios da vida são também os que mais nos ensinam a confiar em nossa própria força e nas promessas silenciosas que nos sustentam. Rafael percebeu que, quando se mantém firme, quando se mantém fiel à sua fé e princípios, até mesmo as sombras se transformam em aprendizado, abrindo portas para novos caminhos, novas possibilidades e histórias de superação que ninguém poderia prever. E assim, ele aprendeu a lição que mudaria sua vida para sempre, que a verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da presença de esperança e determinação mesmo em meio a eles. Com o passar do tempo, Rafael começou a notar que a confiança silenciosa e a paciência estratégica geravam efeitos que ele jamais imaginou. Pessoas que antes pareciam distantes começaram a se aproximar, não por interesse, mas por afinidade, reconhecendo a autenticidade e a força de caráter que ele cultivava diariamente. Ele percebeu que acreditar em si mesmo e nas mensagens motivacionais que escrevia transformava não só sua vida, mas inspirava outros a desenvolverem sua própria fé e esperança. Cada gesto, cada palavra, se tornava um reflexo de suas reflexões positivas, um lembrete constante de que a perseverança vale mais que a pressa e que a calma vale mais que a ansiedade. Rafael entendeu que o mundo é cheio de distrações e ruídos, mas a clareza interna é um farol capaz de guiar através de qualquer tempestade. Ele passou a compartilhar suas histórias inspiradoras com grupos comunitários e redes sociais, não para ganhar reconhecimento, mas para plantar sementes de esperança, para mostrar que acreditar em si mesmo pode abrir portas invisíveis que antes pareciam trancadas. Em cada encontro, em cada conversa, ele reforçava que os contos de superação e fé não são histórias de sorte, mas de disciplina, coragem e, acima de tudo, confiança silenciosa naquilo que realmente importa. Ele começou a perceber que sua jornada se entrelaçava com a de outros, que cada pequena vitória pessoal podia desencadear grandes mudanças coletivas, uma rede invisível de inspiração e motivação. A vida de Rafael, antes marcada pela incerteza e ansiedade, agora se tornava um testemunho vivo de que confiar em algo maior em si mesmo é a chave para transformar desafios em oportunidades, obstáculos em aprendizado e dúvidas em fé renovada. Chegou o momento em que Rafael compreendeu a magnitude daquilo que havia cultivado. Cada dificuldade enfrentada, cada reflexão positiva escrita, cada ato de fé e paciência, agora se consolidava em um legado silencioso de força e inspiração. Ele percebeu que a verdadeira riqueza da vida não estava nos bens materiais, nem na aprovação alheia, mas na capacidade de permanecer firme, de confiar na própria jornada e de irradiar esperança para o mundo ao redor. Rafael começou a perceber que as histórias de superação e fé não são construídas em grandes gestos, mas em pequenos momentos de constância, em escolhas conscientes de acreditar em si mesmo todos os dias. As mensagens motivacionais que ele criava começaram a alcançar pessoas que nunca imaginaria, incentivando-as a enfrentar seus próprios desafios com coragem e serenidade. Cada história compartilhada se transformava em contos de fé e esperança, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar luz, força e direção. Rafael se tornou um exemplo silencioso de resiliência, um ponto de referência para quem buscava significado e equilíbrio em um mundo caótico e imprevisível. Ele entendeu que a confiança interior, a calma e a paciência estratégica são ferramentas poderosas, capazes de transformar medo em ação consciente, dúvidas em clareza e desafios em aprendizado. E assim, Rafael seguiu sua vida não como alguém que espera sorte, mas como alguém que cultiva esperança, acredita em si mesmo e inspira outros a fazerem o mesmo, perpetuando histórias inspiradoras que ecoam muito além de sua própria existência. E então, o que você pode aprender com a jornada de Rafael? Que a verdadeira força está em acreditar em si mesmo,
em cultivar calma interior e paciência, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Você consegue identificar momentos em que confiou demais em circunstâncias externas e esqueceu de olhar para dentro? Que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações em sua vida e na vida de quem está ao seu redor? Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e compartilhe suas reflexões nos comentários. Lembre-se, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é coincidência, ainda que utilizemos inteligência artificial com monitoramento humano para garantir qualidade. Aplique essas lições hoje, escreva suas próprias mensagens motivacionais, crie reflexões positivas e descubra o poder de acreditar em si mesmo.